Uma emissora de televisão convidou 2 entrevistados para darem suas opiniões sobre um embate entre Elon Musk e Alexandre de Moraes em meio à defesa da liberdade de expressão no nosso país. Mas, adivinha só, a apresentadora imaginou que os 2 convidados iriam sair em defesa de quem? Claro, de Xandão. Mas aí aconteceu o inacreditável. Eles arrebentaram a emissora, destruíram a entrevista e o clima ficou pesado. E aí, cravo, isso aqui vai ser um sucesso, ninguém vai atrapalhar, vai ser lindo! Mas eis que chegam algumas pessoas e estragam tudo. Foi exatamente isso que aconteceu lá na TV Cultura. Se liga. Pondé, nós estamos vendo o embate sobre os limites da liberdade de expressão. Já é possível prever quem sairá vitorioso dessa queda de braço? Debate muito antigo. E eu lembro aqui citar um texto de 1800 nos Estados Unidos de um sujeito chamado James Madison, um grande autor, cientista político, avant la lettre, digamos assim, em que ele discute uma lei do final do século XVIII nos Estados Unidos que visava processar o crime de opinião, inclusive durante a eleição. E o Madison, ele fala que principalmente durante a eleição você tem que tomar muito cuidado com o Estado se metendo na mão das discussões, ou seja, a ideia de que não pode haver crime de opinião. No Brasil hoje há crime de opinião e não tem a ver só com Alexandre de Moraes, porque existe toda uma rede, qualquer pessoa pode acionar o Ministério Público, processar um profissional, um jornalista, o que for, acusá-lo não sei do que, para esse cara conseguir se defender, ele vai morrer em 100, 200, 300 mil reais, entendeu? Isso é uma situação em que existe uma espécie de censura líquida em jogo. Agora, nesse caso aqui do Alexandre de Moraes, não há dúvida que a situação fica... Eu acho que o problema é o seguinte, podem falar o que quiser, o fato é que teve eco. Se teve eco, é porque grande parte da população brasileira se sentiu representada na fala do Elon Musk. Eu acho que é isso que está dando tanto medo em muita gente do governo, entende? Que ele, de fato, trouxe à tona uma sensação que muita gente tem hoje no país, que você não pode falar qualquer coisa, que de repente você pode ser processado, inclusive pelo STF, ou seja lá o que for. Mas, sem dúvida nenhuma, me parece que a coisa foi polarizada e nós chegamos em memes muito engraçados, né? Um deles, por exemplo, falando que o Alexandre de Moraes ia mandar o FBI prender o Elon Musk, que ia caçar as chaves dele do SpaceX, que ia dar ele 72 horas para pegar o passaporte. E o outro, do outro lado, memes nacionalistas. É muito louco, porque em 22 os nacionalistas era chamado extrema-direita e a esquerda era internacionalista e defensora da democracia. Agora virou, os nacionalistas são o governo de esquerda e os caras que são internacionalistas são a extrema-direita. Eu adoro quando o mundo vira de cabeça para baixo. Olha, depois o filósofo Luiz Felipe Pondé ter mandado uma dessa ao vivaço, a apresentadora totalmente descontrolada resolveu então virar pro outro lado e perguntar a mesma coisa, só que para outra convidada, imaginando que dessa vez ela iria escutar o que tanto queria. Não, só para finalizar, falta transparência sobre quem essas medidas monocráticas afetam e por que raramente essas medidas vão ao plenário do STF? A falta, né? Na verdade, o que a gente enxerga muitas vezes são as decisões que tendem muito mais para um lado do que para o outro, né? Mas esse caso é um caso extremamente interessante. A gente está debatendo já há muito tempo a questão da liberdade de expressão, né? Isso é uma coisa, inclusive, que tem incomodado muita gente, né? E o que a gente percebe é que muitas vezes vai muito mais para um lado, então algumas atitudes para um lado são ofensivas, mas quando elas atacam ou atingem o outro lado, não. Então fica muito difícil entender qual que vai ser realmente o caminho que vai ser tomado. É igual para todo mundo? Nós estamos realmente num processo que é democrático, então todo mundo vai sofrer o mesmo tipo de sanção ou a gente está escolhendo um lado? Sensacional! Isso que acontece quando a entrevista não é combinada.
eu acho que eu tenho uma prova de que tanto Pondé quanto esta corajosa economista da entrevista estão corretos. Se liga nesta notícia. O deputado federal Nicolas Ferreira acaba de ser alvo de um inquérito aberto pelo Supremo após chamar Lula de ladrão. Bom, me parece que não há nada mais importante de ser investigado no nosso país do que as falas de um deputado federal que é protegido constitucionalmente por suas opiniões e pensamentos. Nós vimos nos últimos anos vários parlamentares de esquerda chamando Bolsonaro de tudo quanto é nome, inclusive fazendo graves acusações contra sua honra. E não me recordo de nenhum inquérito aberto no Supremo para apurar as falas destes mesmos deputados, claro, de esquerda. Mas tem muita gente por aí que tá dizendo que tudo isso é teoria da conspiração, que não existe ataque à liberdade de expressão do nosso país. Não é mesmo, Daniela Lima? Essa articulação que ele está fazendo dá vazão, com uma mão, a teorias da conspiração bizarras, que lá fora, vocês viram o que aconteceu recentemente? A gente trata como ridículo porque ridículo é, mas quando um bilionário decide abraçar esta causa ridícula... E aí toda essa turminha caiu perfeitamente na armadilha. A partir do momento que Elon Musk critica a falta de liberdade de expressão no Brasil, um integrante do judiciário determina que a Anvisa comece a estudar possibilidades de bloquear o sinal do acesso ao Twitter em aparelhos